Presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia a primeira mulher do ministério. É a deputada federal Tereza Cristina para a pasta da Agricultura. Juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, se encontra com Raul Jungmann. Mais um suspeito é preso pela morte do jogador Daniel. Também nessa quarta-feira, o empresário Edson Brites prestou depoimento. Em Camarões, grupo separatista liberta 78 estudantes sequestrados dentro de uma escola. Para descontrair, a gente vai falar da animação O Grinch. O bichinho verde que não suporta o Natal está nas telonas. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoa. E o quarteto de Liverpool também está no Leitura Dinâmica. O álbum branco faz 50 anos com novidades. Tem lyric video. Eu sou Erika Reis. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Mais um suspeito de participar do assassinato do jogador Daniel Correia foi preso. Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos, é primo de Cristina Brites, que também está detida. Nessa quarta-feira, a polícia ouviu o empresário Edson Brites e as informações agora então com a repórter Estela Freitas. O depoimento do assassino confesso Edson Brites Júnior começou por volta das 10 horas da manhã na primeira delegacia regional de São José dos Pinhais e se estendeu até o fim da tarde. O advogado de defesa, Cláudio Daledoni, também presente no local, declarou que as testemunhas que contradizem a versão do empresário estão mentindo. As testemunhas estão precisando de advogado, porque a versão delas é uma versão mentirosa. Então isso tudo soa muito novo para mim. Assim. Eu estou vendo com bastante espécie tudo isso. E isso tudo vai ser tratado no judiciário. E o judiciário está ali, sabem o que acontece, percebem essas movimentações, né? 4 pessoas foram ouvidas. Uma delas disse que escutou o Edson falar, abre aspas, isso é o que acontece com quem mexe com mulher de bandido. Outra contou que escutou Cristiana falar para a filha, não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. E uma terceira afirmou que não ouviu pedidos de socorro de Cristiana e que não viu a porta do quarto ser arrombada. Edson Brites Júnior alega que agrediu e matou Daniel porque o jogador teria cometido violência sexual contra a esposa dele enquanto ela dormia. Ela fala que sofreu uma violência sexual, que ela teve sobre ela um homem de pênis ereto esfregando nela, com tentativa de penetração. Isso aconteceu. Já o delegado do caso, Amadeu Trevisan, acredita que a versão de tentativa de estupro é mentirosa. A vítima, o Daniel, simplesmente estava na cama. Não houve a tentativa de estupro. Mesmo porque o Daniel estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Então ele estava muito embriagado, estava muito aquém de conseguir realizar algum estupro. Para a polícia, Daniel fez uma brincadeira infeliz, na qual somente tirou as fotos para enviar a um amigo, simulando que faria sexo com Cristiana. Ela e a filha, Alana, também estão presas aqui na delegacia de São José dos Pinhais e devem ser transferidas a outra carceragem amanhã. A família vai ser indiciada por homicídio qualificado e coação de testemunhas. O promotor João Milton Salles, que acompanhou o trabalho da perícia, disse que Daniel chegou vivo no matagal onde o corpo foi achado e que não acredita na versão do estupro. Qualquer grito ali seria perfeitamente possível de ouvir. É um ambiente pequeno, é impossível acontecer uma coisa diferente que fuja da normalidade sem que as pessoas que estivessem ali tivessem conhecimento. A faca usada por Edson para matar o jogador ainda não foi encontrada. Acredita-se que os pertences do atleta, como roupas e o celular, foram queimados. No Distrito Federal, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em venda de carga roubada. Foram 10 meses de investigação. O principal alvo da operação é uma rede de supermercados. Donos e funcionários da rede Alvorada, além de motoristas de caminhões fretados, são suspeitos de crimes como lavagem de dinheiro. A quadrilha agia desde 2016. Com uma transportadora de fachada, o grupo desviava produtos e revendia os mesmos em supermercados da região.
região. 13 pessoas foram presas e uma está foragida. Os policiais apreenderam carros de luxo em uma revendedora de veículos, além de um caminhão com produtos roubados. Também foram apreendidos R$30 mil e uma pistola. Os prejuízos ultrapassam R$1,5 milhão de reais. Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual dentro do transporte público em Belo Horizonte. A vítima, abalada, recebeu atendimento na Delegacia da Mulher. Segundo ela, o suspeito teria aberto a calça e mostrado o órgão sexual. Ela pediu socorro e o motorista acionou o botão do assédio, recém-instalado nos coletivos da cidade. Uma viatura da Guarda Municipal, que estava próxima, recebeu o chamado e fez a prisão. O homem já tinha passagens pela mesma prática. A lei que criminaliza os atos de importunação sexual foi sancionada há 2 meses e a pena vai de 1 a 5 anos de prisão. No Rio de Janeiro, mais um intenso tiroteio causou pânico e provocou transtornos para quem tentava chegar ao trabalho. Essas imagens foram feitas na Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Na estação do BRT, no tanque, pessoas tentaram se proteger entre as pilastras. Segundo a Polícia Militar, os confrontos começaram depois que criminosos atiraram numa viatura da PM. A polícia busca agora os autores dos disparos. Até quando, né? Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira mais um ministro, o 6º desde a vitória. A deputada federal Tereza Cristina vai comandar a pasta da Agricultura. É a primeira mulher escolhida para o ministério do novo governo. Tereza Cristina é deputada federal pelo Democratas do Mato Grosso do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista. Cristina foi indicada pela própria bancada. Outra mudança na equipe foi em relação ao general Augusto Heleno. Ele tinha sido indicado para o Ministério da Defesa, mas vai ficar no Gabinete de Segurança Institucional, uma função mais próxima do presidente. E ainda em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou com Michel Temer. Temer entregou a Bolsonaro um relatório de 600 páginas com informações sobre economia, ações sociais, infraestrutura, defesa nacional, relações internacionais e ações regionais. Conversamos sobre vários assuntos, entre eles, obviamente, a governabilidade, o final de seu governo, e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível. E até pedir a Sua Excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse. Na lista de prioridades a serem votadas no Congresso, Bolsonaro deve incluir a reforma da Previdência. A proposta se tornou uma peça-chave para equilibrar as contas, tanto que o presidente eleito fará uma reunião com aliados na quinta-feira e já deixou claro que gostaria de ver aprovada ao menos parte do texto que está na Câmara. Estarei com alguns parlamentares que estão participando efetivamente desse trabalho e alguns deles me disseram que tem propostas via lei ordinária ou lei complementar que dá para um avanço. Preocupado com as contas, Bolsonaro anunciou que vai incorporar o Ministério do Trabalho a alguma outra pasta para conter despesas. A diplomação oficial de Bolsonaro, após sinal verde do Tribunal Superior Eleitoral, deve acontecer no dia 11 de dezembro, um dia antes dele se submeter à 3ª cirurgia por conta da facada no abdômen. E o ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, se encontrou com Raul Jungmann, que é o atual titular da pasta de segurança. Além de Jungmann, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, participou da reunião. O futuro ministro conversou ainda com representantes do Departamento Penitenciário Nacional e secretários do Ministério da Justiça. O governo federal assumia uma responsabilidade maior nesse setor, muito demandante da ação, da força do governo federal e, igualmente, a reestruturação financeira do setor. Sem recursos, não é possível desenvolver projetos, desenvolver políticas públicas. E o Senado aprovou por 41 votos a 16 o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com aumento de 16%, o salário vai subir de R$ 33 para R$ 39 mil. A medida terá um grande impacto nas contas públicas porque os vencimentos dos ministros servem de teto para o salário do funcionalismo público.
Hoje as imagens de flagração de barbeiragem. Uma motorista recém-habilitada perdeu o controle da direção e entrou com o carro em uma barbearia na Arábia Saudita. A batida foi gravada de diferentes ângulos. Primeiro, o veículo atinge um outro automóvel quando está saindo de ré do estacionamento. Na sequência, segue desgovernado e bate em cheio em um homem sentado no estabelecimento. A vítima não sobreviveu. Um carro invadiu uma loja e deixou um cliente com ferimentos graves no interior do estado americano de Michigan. Testemunhas contaram que a motorista estava no estacionamento, indo e voltando com o carro várias vezes. A mulher, que já tinha antecedentes criminais por causar outros acidentes do tipo, estava sob efeito de drogas. Ela foi presa, mas nega as acusações. Diz que apenas pisou sem querer no acelerador. Na Rússia, um caminhão-guincho ficou sem freios e derrubou a parede de um supermercado. Um funcionário estava numa escada organizando produtos e foi atingido em cheio. Já um cliente se machucou com a queda das prateleiras. O motorista disse à polícia que tentou desviar de outros veículos na rua quando percebeu o defeito mecânico, mas não conseguiu parar antes da batida. Nos Estados Unidos, depois de confirmados os resultados das eleições de meio mandato, o clima ficou tenso durante uma coletiva de imprensa do presidente americano Donald Trump. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Camargo. O resultado nas urnas não surpreendeu, mas foi mais apertado do que o previsto. Os republicanos ampliaram a liderança no Senado e, depois de 8 anos, os democratas voltaram a ter maioria na Câmara dos Deputados. Uma derrota parcial que o presidente Donald Trump tentou ignorar, ao menos pelas redes sociais. Tremendo sucesso essa noite. Obrigado a todos. Dentro do Partido Republicano, Trump conseguiu reforçar o conservadorismo com a vitória de políticos mais de direita. Mas 2019 será um ano mais difícil, agora sem o controle da Câmara. Pode haver impeachment. Esse tipo de processo começa na Câmara dos Deputados. Então vai ser mais fácil para a oposição. Mas também é preciso maioria de 2/3 no Senado para impedir que Trump continue no governo. Numa entrevista coletiva na tarde dessa quarta-feira, Donald Trump disse que pode retrucar caso seja alvo de investigações na Câmara. E se irritou bastante ao ser questionado por um jornalista da CNN. Eu não estou preocupado com nada da investigação da Rússia, porque é uma farsa. É o bastante, abaixa o microfone. Eu lhe digo que a CNN deveria se envergonhar de ter você como jornalista. Você é uma pessoa grosseira e terrível, e não deveria estar trabalhando lá. Um dos grandes destaques dessa eleição foi o desempenho feminino. O número de mulheres que concorriam a um cargo legislativo ou até mesmo a uma vaga no governo estadual bateu recorde histórico, 273. E muitas delas foram bem-sucedidas. É o caso das democratas Alexandria Ocasio-Cortez, daqui de Nova York, que aos 29 anos foi eleita a deputada mais jovem do país, Ilhan Omar, de Minnesota, e Rashid Tlaib, do Michigan, que se tornaram as primeiras representantes muçulmanas na Câmara. E das indígenas Deb Haaland, do Novo México, e Charisse Davids, do Kansas, que também ganharam uma cadeira na casa. Eu vejo e escuto cada um de vocês, porque quero ter certeza de que todos sejam representados. É isso que importa. Já o Colorado elegeu o primeiro governador gay dos Estados Unidos, o também democrata Jared Polis. O partido de Barack Obama conquistou o governo em 15 estados, 7 que até então estavam nas mãos dos republicanos, que venceram em 18. Agora serão pelo menos 25 estados na legenda de Trump e 22 na da oposição. Luciana Camargo, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. Todo mundo faz, tá bonito. Cláudia Leite apostou mais uma vez no gênero reggaeton e liberou um som novo. É a música Balancinho. Inspirada em hits do estilo chiclete, como Baldinho de Gelo e Largadinho, a canção foi divulgada já acompanhada desse clipe. 3, 2, 1. Balancinho, balancinho, yeah. Balancinho, cabeça, cintura, joelho, quadril. O grupo BTS se inspirou na América Latina para produzir o vídeo de Airplane Parte 2. A faixa está no álbum Love Yourself, que a banda está divulgando em turnê mundial. A previsão é que eles toquem no Brasil no ano que vem.
por falar em inspiração, já ouviu aquela frase popular, se sentir sozinho em meio à multidão? É exatamente assim que a cantora Ariana Grande aparece nas imagens do segundo clipe da música Breathing. A canção fala sobre a ansiedade e um poderoso conselho: apenas continuar respirando. E a banda Capital Inicial surpreendeu quem passava pelo metrô de São Paulo, gente. A estação, é claro, ficou lotada de fãs. Os equipamentos de som foram montados rapidinho. Logo a banda começou a apresentação. Os sortudos que passavam por lá puderam cantar os principais hits do grupo. A ação foi feita para divulgar o Rock in Rio 2019. O Capital Inicial deve ser uma das atrações. Quinta-feira é dia de estreias nas telonas e a gente separou algumas opções. Com produção de J.J. Abrams, Operação Overlord é um terror num ambiente de guerra. Uma tropa de paraquedistas sai para uma missão muito importante. Mas ao chegar ao destino, a equipe percebe que não se trata de uma simples operação militar. Eles terão que enfrentar inimigos bem diferentes do esperado. These 1,000-year soldiers. What did you do to me? Chacrinha, o velho guerreiro, conta a trajetória de um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira. Chacrinha deixou a faculdade de medicina para se aventurar como locutor de rádio. A partir daí, o sucesso foi só questão de tempo. Eduardo Sterblich e Stefan Nersessian estrelam o filme. Já em Millennium, a garota na teia de aranha, Claire Foy vive a hacker Lisbeth Salander. Ela é contratada para entrar em um programa que dá acesso a um imenso arsenal bélico. E o objetivo é deletar o dispositivo. Claro que a tarefa não será nada fácil, já que o sistema pertence à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Além disso, outro grupo também está de olho no poderoso programa. Tem opção de animação também dos criadores do meu malvado favorito, Patches e Sing. Chega às telonas o Grinch, que no Brasil tem Lázaro Ramos dublando o vilão. Uma cidadezinha exatamente como a sua, de um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento. Rabugento e nada gentil. Geleiazinha de ameixa. Nem o melhor amigo, fiel escudeiro, escapa do jogo sujo. Oh, o que foi isso? O Ranzinza não quer saber do Natal, de jeito nenhum. E vai fazer de tudo para acabar com a festa. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada, além de tristeza. Ele tem lá seus motivos, lembranças da infância. Cresceu órfão e nunca teve um Natal. Mas acabar com a felicidade alheia também é demais, né? Mas eu já sei o que fazer. Eu vou virar Papai Noel e roubar os presentes de Natal. O que Grinch não esperava era dar de cara com Cindy Lou. A garotinha faz um pedido especial para o Papai Noel. E a partir daí, tudo se transforma. A gente tem medo do que não conhece. E o Grinch não sabe como é o Natal, ele nunca teve um. Exatamente, essa é a história. O que eu acho bacana dessa versão do filme é justamente que eles resgatam o que é o livro, que é tão popular nos Estados Unidos e que a gente viu uma outra versão, que é super legal, mas eles estão contando essa outra história, justamente contando a infância do Grinch e misturando emoção com humor. Tem muito humor, é uma comédia, muito engraçado, mas a mensagem é o amor, a bondade, acho que está faltando para as pessoas. A reunião familiar, né? Isso que eu acho legal. Quando me convidaram para fazer, o que me motivou foi muito meus filhos, que nunca me viram no cinema. Todos os filmes que eu fiz são filmes para adultos ou adolescentes. Pela primeira vez eles vão ver o filme. E é um filme que eu, como pai, que sempre escolho que meus filhos vão ver, eu escolheria que eles assistissem. Essa é a neve mais barulhenta que eu já ouvi em minha vida. Quando você atua, você incorpora o personagem, mas você tem a voz, você tem o corpo, o gesto, o olhar. Agora, na dublagem,
Você só tem a voz. Quando você vai dublar animação, antes já teve o diretor, que tem suas intenções em cada fala, tiveram os desenhistas, que deram ali já uma personalidade no jeito que mexe a bochecha, abre a boca, o corpo se mexe, e depois a adaptação para o Brasil, que já vem de um ator estrangeiro, no caso Benedict, que fez, e aí a gente tem que incorporar. Para mim, no primeiro momento, foi muito difícil, e depois virou um prazer. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoa. O procurador-geral dos Estados Unidos e chefe do Departamento de Justiça, Jeff Sessions, deixou o cargo nesta quarta-feira. Em uma carta de demissão, ele afirmou ter trabalhado para implementar uma agenda de cumprimento à lei. Ele vinha trocando farpas com o presidente Donald Trump desde que deixou de supervisionar uma investigação envolvendo a Rússia e a campanha do republicano. O substituto interino será o chefe de gabinete de Sessions, Matthew D. Whitaker. 6 corpos foram encontrados entre os escombros de 3 edifícios que desabaram há 2 dias no centro da cidade de Marselha, na França. As vítimas eram 4 homens e 2 mulheres. Outras 2 pessoas ainda são procuradas. As quedas aconteceram na manhã de segunda, numa área onde muitas construções antigas estão em más condições. Um grupo separatista libertou 78 estudantes com idades entre 11 e 17 anos que tinham sido sequestrados dentro de uma escola na segunda-feira. O diretor e o professor do colégio permanecem reféns. Em um vídeo divulgado pelos militantes, os adolescentes foram obrigados a dizer que estavam em mãos dos Amba Boys. O grupo separatista, composto por cidadãos que falam inglês, no país de língua oficial francesa, quer criar um próprio estado denominado Ambazônia. E olha essa imagem, gente. Uma paraquedista profissional, claro, registrou em 360 graus um salto que ela fez ali nas montanhas do Lago de Garda, na Itália. A saudita de 28 anos usou apenas uma roupa de wingsuit e desafiou a morte em queda livre. As imagens são incríveis, mas dá medo, hein? Olha aí. O 7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos foi realizado nesta quarta-feira em São Paulo. O futuro do setor estava entre os principais assuntos. No Brasil, são 40 mil estacionamentos, 11 mil no estado de São Paulo. Só na capital, a frota é de 8 milhões de veículos. O Congresso de Estacionamentos reuniu responsáveis pelas associações das empresas e especialistas. Eles debateram os desafios diante do investimento em mobilidade e aplicativos de transporte, principalmente nos grandes centros. E essas questões, logicamente, acabam impondo algumas barreiras ao setor, mas, ao mesmo tempo, também acaba gerando oportunidades para o setor, porque hoje a atividade de estacionamento pretende ser considerada um hub de mobilidade. E como hub de mobilidade, acaba gerando várias oportunidades que vão ser desenvolvidas e trabalhadas pelas empresas do setor. Além de atender às novas demandas e se qualificar, o setor está em transformação. Você veio com um transporte compartilhado ou com um táxi. A gente está hoje servindo como um portal de recebimento de veículos, ou um portal de bicicletas, ou um portal dos próprios veículos mesmo, para poder ser o destino de chegada e de partida, né? Mas ainda tem muita gente que usa o veículo próprio, e o setor ainda está muito forte nesse sentido, né? Ainda carro é a matriz de locomoção. Bom, se você quiser rever alguma matéria do Leitura Dinâmica ou o programa todo, entra lá no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir todos os nossos programas. Acesse então youtube.com/redetv. E foi divulgado o lyric video de mais uma versão da canção Gimme Some Truth, de John Lennon. A novidade faz parte do lançamento do álbum chamado Imagine, The Ultimate Collection, e o box dedicado à carreira do ex-Beatle terá 6 discos com 140 faixas e até um áudio documentário explicando a evolução de cada uma das canções.
E não é só John Lennon não, gente, tem novidade do quarteto completo. É o relançamento de 50 anos do álbum Branco dos Beatles. A edição vai trazer áudios e demos também de faixas inéditas e remasterizadas. Uma delas é Back in the USSR, que ganhou um clipe agora com essa mixagem mais alternativa, mais moderninha. É nesse clima que eu me despeço. Amanhã tem mais leitura dinâmica e claro que eu te espero aqui, né? Tchau! I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.